Trump dá uma declaração que anima bastante os mercados, garantindo que a guerra contra o Irã está se aproximando do seu final. Mas eu diria que essa declaração não pegou muito bem. Tanto com Israel, que anuncia que a guerra não está sendo finalizada, e inclusive, segundo a mídia do próprio país, já existem algumas discordâncias entre a postura do governo americano e do governo israelense, que pode atrapalhar o futuro da ofensiva, enquanto o Irã também garante que a guerra só acaba quando o Irã assim determinar. Vale lembrar que o Irã demonstra que está sendo um grande fracasso a atuação de Israel e dos Estados Unidos nessa guerra contra o país persa e garante também que os ataques nem começaram, com a mídia Reuters falando que mais da metade dos mísseis e os mais poderosos ainda vão ser utilizados no futuro da guerra. Enquanto isso, a China manda o seu enviado especial para tentar mediar algum tipo de situação de paz e a Rússia aparenta estar sendo o país mais beneficiado com o conflito, tanto do ponto de vista econômico como também do ponto de vista geopolítico. E aí, será que de fato os americanos vão vencer em curto prazo o Irã nessa guerra? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Vou deixar para vocês um recado rapidinho aí da nossa parceiraça do canal. Para quem não sabe, eu tenho a minha empresa chamada Professor Ricardo Marcílio, que é responsável não só pelo canal, mas por vários outros serviços. Vocês sabiam que, apesar de chamar Professor Ricardo Marcílio, se eu não tivesse o registro no INPI, eu corria risco de perder o nome da minha empresa, tanto por alguém que poderia usar sem querer, ou até mesmo, claro, por má fé. Para fazer o registro é muito demorado, é burocrático, é difícil. Por isso, eu recomendo para vocês que a mesma empresa que fez o registro para mim, que é a Muvon, faça o serviço para vocês. O serviço ele tem um preço muito competitivo, deixa muito rápido, desburocratizado e você se preocupa com o que realmente interessa, que é gerar valor a partir dos seus negócios. Então, link na descrição e conta com o serviço da Muvon para garantir a segurança da sua empresa. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Seguinte, como eu trouxe para vocês na introdução, nós tivemos uma fala ontem à noite, claro, para o Brasil, né? Do presidente dos Estados Unidos, que animou bastante os mercados. Quando você vê, por exemplo, a repercussão na Bolsa de Valores do Brasil, houve disparada, né? Disparada relativa, claro, em relação à queda do dia anterior e também uma queda do preço do dólar, porque as notícias, pelo menos as declarações americanas, foram relativamente positivas. O mundo está extremamente preocupado com as consequências dessa guerra, principalmente do ponto de vista econômico, relacionado ao preço dos alimentos. Lembrando que o Oriente Médio é um grande exportador de fertilizantes. E, claro, fertilizantes mais caros significa a produção mais cara. A produção mais cara, com o aumento do preço da energia, significa o frete mais caro. Preço do petróleo, do gás mais alto significa inflação, aumento dos juros, possibilidade de recessão, estagflação, dentre vários outros problemas. E havia gente já anunciando que o preço do barril do petróleo poderia chegar a $150 até $200 o barril. Encostou no dia de ontem a $120. Depois teve uma pequena queda e depois da declaração do Trump, uma queda maior ainda. Só que quando ele fala isso, apesar dele falar que está perseguindo os objetivos dos Estados Unidos até o final, eu diria para vocês que pode estar se aproximando do que eu disse para vocês que possivelmente o governo americano teria como objetivo final. Eu acho que nós já somos adultos aqui para entender que os Estados Unidos, e não porque é bonzinho e porque é malvado, a gente não faz análise de maneira tão inocente assim, mas sim porque responde aos interesses americanos. Não está interessado em ter uma democracia no Irã. Meu Deus, como eu quero proteger as mulheres iranianas que estão sendo perseguidas pelo governo. É um interesse claramente geopolítico, já que o Irã é um grande fornecedor de petróleo para a China, e um interesse econômico. Não é coincidência que as ofensivas americanas tenham sido feitas contra a Venezuela, que também é a maior reserva de petróleo do mundo e um grande aliado dos chineses na América Latina, e agora contra o Irã. Já os objetivos de Israel, eu diria que são um pouco diferentes, porque Israel tem a ideia de acabar com o chamado eixo da resistência, que ameaça muito mais o seu país. O Irã, com certeza, como a principal liderança, liderando ali milícias na Síria, milícias do Iraque, liderando os Houthis, liderando a Jihad Islâmica, o Hamas, o Hezbollah, dentre outros grupos, representa, segundo o pensamento de Israel, uma ameaça maior. Então, são dois países que estão lutando pela mesma causa, que é Israel e Estados Unidos, mas não exatamente querendo as mesmas consequências. E isso já está gerando rusgas. Pois bem, o mercado ele ficou animado,
Mas eu diria que só pelas declarações da própria Guarda Revolucionária e do ministro das Relações Exteriores, a situação já complica um pouco mais. Nós temos, por exemplo, a Guarda Revolucionária garantindo que, ao contrário do que o Trump está falando, a guerra só termina quando o Irã assim determinar e que o Irã não vai permitir nenhuma gota, nenhum litro de petróleo escapar pelo Estreito de Hormuz se Israel e os Estados Unidos não cessarem os seus ataques contra o país. Depois disso, a gente teve o chefe do Conselho de Segurança do Irã alegando que o povo do Irã não teme as ameaças do governo americano, nem mesmo aqueles maiores que você, presidente Trump, conseguiram eliminar o povo persa. E, aliás, mandou uma ameaça pedindo para o Trump ter cuidado, porque se não eliminado, pode ser ele. Já trouxe para vocês. Independente de quem saia vencedor desse conflito, o Irã ele está se consolidando com um orgulho muito grande, pelo menos nas declarações internacionais. Falo porque, assim, internamente o discurso pode ser outro, tudo tal. Mas convenhamos, quando os Estados Unidos ameaçam fazer intervenções por terra, porque existe essa ameaça, tá? O próprio governo americano fala da importância das ilhas Karg, que são responsáveis por quase 90% das exportações de petróleo do Irã. O governo americano já falou que é importante saber aonde que estão as reservas de urânio enriquecido do país para a segurança do Oriente Médio e para isso talvez uma incursão militar tenha que acontecer. E já falou estritamente também de dominar o Estreito de Hormuz, com o responsável pela energia dos Estados Unidos, o secretário responsável pela energia, falando que os Estados Unidos vão dominar o petróleo do Irã. Ou seja, há indícios de uma possível incursão por terra no futuro. O Irã falou que está esperando para uma retumbante derrota do exército americano. Depois, os Estados Unidos falou que escoltaria embarcações pelo Estreito de Hormuz para garantir a segurança do frete. O Irã falou que está esperando os Estados Unidos chegarem no Estreito de Hormuz. Ou seja, o Irã só está fazendo desafio atrás de desafio. Inclusive, o próprio ministro das Relações Exteriores garantiu que o ataque, a guerra, está sendo um grande fracasso para Estados Unidos e para Israel. Ele falou que o plano A foi um grande fracasso e agora eles estão tentando mudar, mas sem grande sucesso. Lançaram ataques contra áreas residenciais e contra a nossa infraestrutura e causaram uma disparada do preço da energia. Estão totalmente sem rumo. E assim, para desespero dos Estados Unidos, porque como eu trouxe para vocês, na minha cabeça, o que os americanos querem não é ou totalmente uma mudança de governo, mas sim ter um governo que responda aos anseios americanos. O ministro das Relações Exteriores falou que não negocia com os Estados Unidos. Garantiu que durante 2 vezes, se referindo às negociações que aconteceram esse ano e também às negociações passadas do ano passado, que culminaram com a Guerra dos 12 Dias, os Estados Unidos estavam mediando, falando de diplomacia, quando de repente um ataque aconteceu. Ou seja, não dá para acreditar na palavra dos Estados Unidos, porque eles atacam sem avisos prévios e desrespeitam a diplomacia internacional. Também falou a lideranças do exército iraniano que a guerra ela está mudando um pouco de patamar. E a própria Reuters confirmou essa informação. Quando a gente analisa, por exemplo, os dados, e isso é verdade, comparado aos primeiros dias de conflito, o número de drones e o número de mísseis que o Irã está lançando, não só contra Israel, mas também contra os vizinhos, os países do Golfo, reduziram bastante. Você pode ter 2 interpretações disso. A primeira interpretação é que, de fato, os Estados Unidos e Israel atacaram tanto os reservatórios, os silos, enfim, né, onde estão armazenados as munições, os mísseis, os drones, que isso comprometeu a capacidade de ataque do Irã. E eu acho que realmente houve uma redução, tanto do sistema de defesa, tudo tal. Mas, ao mesmo tempo, pode-se partir do princípio que existem áreas subterrâneas, o Irã já mostrou isso várias vezes, né? Olha, aqui existem depósitos, locais de armazenagem de munições e armas especiais, mísseis especiais. E que eles vão ser utilizados nos momentos corretos. A gente já discutiu aqui a diferença que está fazendo o ataque do Irã, que utiliza equipamentos muito mais baratos, os drones, os Shahed, os drones kamikazes, que estão sobrecarregando a defesa aérea dos países do Golfo. Aliás, a gente tem hoje uma dificuldade, uma falta de inventário para esses países.
É interessante pensar que talvez uma das consequências negativas para os Estados Unidos seja que os países do Golfo que se sentiam mais seguros com a presença de bases americanas percebam que talvez bases americanas instaladas no seu território possam trazer mais problemas do que benefícios, porque gera insegurança, gera problemas com alguns países, a exemplo do Irã, e não garante a defesa necessária. Convenhamos que os países foram atacados. A gente tem informações, por exemplo, que a queda, ou aliás, o aumento do preço do petróleo, não está ligado somente ao fechamento ou à dificuldade de navegar pelo Estreito de Hormuz, mas também à queda da produção de combustíveis pelos países mais importantes para esses combustíveis fósseis. Por exemplo, a gente tem a Arábia Saudita reduzindo em 25% sua produção, os Emirados Árabes, o Kuwait, o Iraque em 60%. Só nos últimos dias, menos 6,7 milhões de barris foram produzidos. Isso corresponde mais ou menos a 6% da produção global. Não só, novamente, pelo fechamento do Estreito de Hormuz, mas também pela dificuldade de manter a infraestrutura funcionando, né? Porque os ataques iranianos comprometeram essa infraestrutura. Ou seja, os países do Golfo podem se sentir menos seguros com a presença dessas bases americanas. E o líder do exército iraniano garantiu que, a partir de agora, os mísseis que o Irã vai disparar vão ser mísseis muito mais contundentes, com tecnologias mais avançadas. Que nenhum míssil com menos de 1 tonelada de capacidade vai sair do território iraniano, porque as armas mais poderosas foram guardadas para ser utilizadas nesse momento para pressionar Estados Unidos e Israel. Já que as defesas aéreas foram sobrecarregadas tentando combater os drones, hoje estão muito mais frágeis e abrem espaço para ataques mais efetivos e contundentes do Irã. De novo, numa guerra, a primeira coisa que morre é a verdade por todos os lados. Vamos aguardar cenas nos próximos dias. Mas o Irã não parece estar disposto a coordenar com o regime americano, coordenar com o governo americano. Parece estar disposto a continuar o conflito. Ontem mesmo, nós tivemos também lideranças iranianas garantindo que o Irã está se preparando há 47 anos para uma possível incursão dos Estados Unidos e que eles estão dispostos a lutar por 10 anos, se assim for necessário, contra o governo Trump. Ou seja, o Irã aparentemente não concorda, muito com as palavras dos Estados Unidos e fala que a guerra vai ser longa. O próprio Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, também aparentemente não compactua muito com a ideia do Trump não, tá? Falou que ainda não acabou os ataques de Israel e que eles querem libertar o povo da tirania do regime iraniano. Que não há dúvidas de que com as medidas que foram tomadas até agora pelos Estados Unidos e Israel, estamos quebrando as asas do regime iraniano, mas ainda não terminamos os nossos objetivos. E é aí que mora a grande questão, como eu falei para vocês. Qual é o objetivo do governo americano? Porque, vamos ser sinceros, se ele está falando que a guerra está acabando e que talvez para ele o importante seja o Irã não ter mísseis de longo alcance, não ter programa nuclear, e ele garante que o programa nuclear foi destruído, por isso a guerra está acabando, o Trump falou, olha, não sobrou nada para o Irã, hein? A marinha foi destruída, o exército foi destruído, os mísseis foram destruídos. Os Estados Unidos atacou durante mais de 10 dias, envolveu o Oriente Médio numa guerra, gerou uma certa desconfiança dos países do Golfo vizinho, para sair o Ali Khamenei e ficar o Mojtaba Khamenei. Ou seja, a Revolução Islâmica continua de pé. É uma espécie de vitória para um país que lutou contra duas grandes potências militares, se o regime assim continuar, claro, né? Se os Estados Unidos estiverem realmente finalizando a sua ofensiva. Do mesmo jeito que quando os Estados Unidos interferiram no Afeganistão, a gente está falando de 20 anos de ocupação militar para estar o Talibã, e depois de 20 anos, voltar o Talibã. Ou seja, também foi uma incursão vista aí sem grande sucesso, pelo menos geopolítico, né? Então, para o Irã, depende do objetivo, pode ser uma grande vitória. E o Trump vem reforçando a todo momento que o Irã está disposto a negociar. Alguém está mentindo. Ou é o Trump, que está querendo fazer com que o Irã de fato negocie para acabar logo o conflito, ou de fato o Irã não está resistindo à ofensiva americana e israelense e precisa negociar, até mesmo aceitando algumas condições não muito benquistas pelo governo iraniano para acabar com a guerra. Isso já está gerando discordância, por exemplo, com representantes americanos fazendo uma visita a Israel quando Israel, há pouco tempo, atacou pontos de infraestrutura, reservatórios de combustíveis.
Por que que isso gera uma discordância? Primeiro, atacar esses reservatórios de combustíveis gera um aumento do preço do petróleo, por mais que o Irã seja muito sancionado. O Irã ele exporta combustíveis para países importantes, como a China, e se a China não compra o petróleo do Irã, vai comprar de outros países. Lei da oferta e procura aumenta o preço da commodity, é natural que isso aconteça. E o próprio Lindsey Graham, que é um dos senadores mais influentes dos Estados Unidos, do Partido Republicano, garante que, no futuro, essas infraestruturas vão ser importantes para a reconstrução do Irã. Eu acho, na verdade, que é um miguezinho, né? Porque os Estados Unidos querem, na verdade, fazer o que estão fazendo com a Venezuela, ou seja, dominar as reservas, fazer com que investimentos americanos coordenem ações com o futuro regime iraniano, que coordenaria suas ações com os Estados Unidos. Então, existem pontos de discordância entre os objetivos de Israel e os objetivos dos Estados Unidos. E isso pode comprometer o futuro da ofensiva dos dois países. Mas, se tem dois países, principalmente um, que está saindo como um vitorioso do ponto de vista econômico e até geopolítico, são os russos. A gente sabe que os governos pelo mundo estão tentando fazer de tudo para que haja uma queda do preço do petróleo. Eu acho que a própria declaração do Trump na noite de ontem foi justamente nesse sentido, acalmar um pouco os ânimos do mercado para tentar controlar a inflação e esse caos global que estava se formando com a disparada do preço dos combustíveis. Aliás, né, acho que é até um bom indício para vocês perceberem. Muita gente acha, né, imagina, estamos passando por um momento de criação de fontes alternativas de energia. O petróleo vem perdendo cada vez mais importância. Concordo, mas acho que essa guerra está expondo bastante o quanto o mundo ainda depende desse combustível fóssil para energia e também para a produção ali, né, de materiais como fonte de matéria-prima, para materiais como plásticos e borrachas. Então o mundo, por exemplo, ontem fez flexibilizações, os americanos anunciaram flexibilizações para sanções contra a Rússia, o G7, liderado pelos franceses, falou de queimar reservas estratégicas de 300 a 400 milhões de barris de petróleo, e o Putin, presidente da Rússia, fez um telefonema para o Trump. Um telefonema que, segundo os dois presidentes, tanto o Trump quanto o Putin, foi um telefonema sensacional, em que o Putin ele ofereceu uma perspectiva de como acabar com esse conflito. Nenhuma mídia mais importante, existem especulações, mas falou exatamente como que foi esse plano apresentado pelo Putin. Então, de novo, né, quando sair alguma informação, prometo que eu trago para vocês. E a Rússia se oferecendo para os europeus e até mesmo para o mundo como uma possível alternativa ao preço do petróleo. Ah, professor, mas a Rússia, como está sancionada, é obrigada a vender petróleo com desconto. É verdade, só que o desconto relacionado ao preço que está sendo negociado. Por mais que a Rússia venda os seus combustíveis mais baratos, ainda assim, se aumenta o preço geral, é natural que o preço com o desconto também aumente. Ou seja, é um ótimo negócio para os russos, que vai ter o fim ou a flexibilização de algumas sanções. Parece como um país disposto a fazer a intermediação de um acordo de cessar-fogo, isso ouvido pelo próprio presidente dos Estados Unidos, e ainda consegue exportar mais os seus combustíveis em um momento, sim, de dificuldades econômicas para a Rússia. E a China também. A China não exatamente do ponto de vista econômico. Lembrando que a China é um país muito estratégico e em janeiro já, percebendo a ação ofensiva contra a Venezuela e uma possível ação ofensiva contra o Irã, já aumentou suas compras de petróleo, formou estoques, reservas internacionais, importante para superar momentos de maior dificuldade. Mas a China, que eu diria que não de agora, há um bom tempo, está se oferecendo como um país razoável pelo direito internacional, enquanto Trump sai da OMS, enquanto Trump não respeita as delimitações da OMC, enquanto Trump tarifa uma série de países. A China, que novamente não é o bonzinho da história, não existe na geopolítica, né? Mas está querendo se vender como uma alternativa mais democrática não no sentido interno, mas democrática no sentido de ser o representante dos países emergentes, de ser o país que é a voz razoável nas intermediações diplomáticas. A China manda um enviado especial que já se reuniu com o Conselho dos Países do Golfo, que já se reuniu com lideranças da Arábia Saudita e vai tentar intermediar junto com o Irã algum tipo de proposta de cessar-fogo. E aí, galera, acha que esse racha entre Estados Unidos e Israel pode comprometer o ataque contra o Irã? E, aliás, o Irã, que ameaça bastante, realmente tem todo esse poder de fogo contra os americanos? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.